A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos reunimos aqui para fazer o nosso culto online, devido à impossibilidade de estarmos com o templo aberto, do aconchego dos nossos queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir o nosso culto online. Então, vamos orar e que este culto venha trazer um enlevo espiritual para a tua vida, para a sua família. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade, pela vida de cada um dos teus filhos que tem cooperado aqui conosco, Senhor, em especial o Elieferson, ó Pai querido, os músicos, Senhor, o ministério de louvor da tua casa, que o Senhor tome cada um nas suas mãos e os abençoe, dê graça ao teu servo presbítero Carlos, que vai estar ministrando a tua palavra, ó Deus, que essa palavra vai e produza o efeito pelo qual está sendo enviado e prospere naquilo pelo qual o Senhor enviou, Pai. Fica conosco, toma o controle de tudo, tudo é teu, Senhor, faça o teu querer, a tua vontade, assim, Pai querido, nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, Ministério de Louvor saúda todos vocês com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar adorando e exaltando o nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Eu quero dizer para você neste dia que o nosso Deus, o meu Deus, é o Deus do impossível. Não existe nada que seja impossível para Deus. Se você crê, se você tem fé, Deus pode fazer o impossível na sua vida e mudar o quadro dessa situação na vida de todo o Brasil. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Vamos adorar o nosso Deus com bastante alegria, em nome de Jesus, porque Ele vive, nós podemos crer que nosso dia, que em nossas vidas tudo será melhor, em nome de Jesus. Vamos estar louvando esse hino com bastante alegria, em nome de Jesus, amém? Porque Ele vive.
exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltar o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltar o seu nome. Vai sempre em terra e céu, terra e céu, glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor. Verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltar o teu nome. Louvarei. Seu santo nome, exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Oh, oh, oh. Ele é exaltado, Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos da IECUAD, matriz das congregações. Cumprimento também os irmãos que são de outra denominação. Cumprimento também aquelas pessoas que não tiveram encontro com Cristo. Que nesta noite vocês possam aceitá-lo como eterno, o Salvador, o nosso Deus. Eu queria deixar o texto bíblico
no início dessa mensagem, que encontra-se em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, a parte A, que diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Eu queria dizer nessa noite que, se a gente entrar em Hebreus no capítulo 11, vamos ver pessoas do Antigo Testamento que exerceram a sua fé diante das dificuldades, diante dos problemas que só o Senhor poderia resolver. E aprendemos na vida deles que a fé em Deus tem poder, o poder que podemos ultrapassar por cima de crises e de barreiras que hoje nós estamos passando. O Brasil está passando, o mundo está passando. Poder de vencer guerras que na lógica seria uma derrota. Poder de curar, poder de libertar, poder de transformar. E essa fé nos faz orar mais, interceder mais. Essa fé que faz as portas dos céus se abrirem e o invisível se tornar visível. Aquilo que não é, passa a ser. E nesta noite eu quero falar sobre este homem, Moisés, que está dentro dessa galeria de pessoas, homens e mulheres de fé. A história começa lá em Êxodo capítulo 1, depois de uma grande fome. Jacó e sua família, eram 70 pessoas, descem ao Egito e ali permanecem, onde José, seu filho, era governador. Mas depois da morte de José, se levanta um faraó que não conhecia a Deus, não conhecia os benefícios que Deus fez através de Moisés ao povo egípcio. Verso 8 de Êxodo capítulo 1 diz: Depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. A partir do versículo 9, começa o faraó a perseguir os povos hebreus. Como eles estavam se multiplicando sobre o Egito, e medo do povo hebreu se aliar com os seus inimigos, o faraó toma a primeira solução para criar um caos sobre o povo hebreu. Ele começa a colocar tributos, a serviços braçais, a fazer barros, a tijolos, para edificarem as suas cidades. Colocou tributos. Versículo 12 diz assim: Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicava, tanto mais crescia. Tanto mais eram afligidos, tanto mais cresciam. O povo de Israel, ele se multiplicava no Egito. Assim também Jesus. Quanto mais o diabo tentava Jesus a pecar, quanto mais Jesus focalizava o Calvário, quanto mais Jesus se via o Calvário em sua frente, porque a missão de Jesus era buscar e salvar o que se havia perdido. Assim também com a igreja, foi com a igreja. Quanto mais era perseguida, em Atos nós vemos isso, quanto mais era perseguida, mais e mais o Senhor acrescentava a ela os que haviam sido salvos. Assim também a minha e a sua vida. Mas que o inimigo tente parar a nossa caminhada, a dizer que nossa fé é em vão, que não vai ter jeito, não vai ter solução, querendo que desistir da nossa caminhada com Deus. Mas mais joelho, mais calejado esse joelho fica, mais lágrima depositamos aos pés do Senhor Jesus, mais e mais intensa são a nossa busca com Deus. Aí vem aquele louvor:
A oração é o melhor remédio que Jesus receitou. A oração, você encontra força para ser vencedor. É desse jeito. Somente a caminhada com Deus, somente a persistência em caminhar com o Senhor. Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 16, diz a palavra do Senhor: e o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome era Cifra e o outro nome era Pua, e disse: quando ajuntardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for filha, então viva. Elas temiam a Deus. Aquelas duas mulheres temiam porque viam em Israel, o Deus de Israel, alguma coisa a mais que não tinha os deuses do Egito. E elas desobedeceram ao rei e obedeceram a Deus. E as mulheres, versículo 19, Êxodo capítulo 1, e as mulheres israelitas não são como as egípcias, diz elas ao rei. E elas dão à luz com facilidade, e as crianças nascem antes que a parteira chegue. Elas eram tementes a Deus. E por isso que a Bíblia, ela menciona o nome dessas duas mulheres, mas não menciona o nome do rei. Está compreendendo? Se fizermos o que Deus quer, Ele nos honra. Deus honra o humilde de espírito, mas o soberbo, Ele abate, diz a palavra do Senhor. Se fizermos o que Deus quer, Ele nos honra. Elas eram humildes, reconheceram que Deus de Israel era o Senhor de tudo e de todos. O nosso Deus é o Deus de vida. Nosso Deus é um Deus que dá vida, não que dá morte. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, Ele entra em cena da história, como entrou na vida de Moisés, como entra na nossa vida também, na minha e na sua vida. Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. E quando você está ouvindo esta mensagem, orando, louvando, cultuando a Deus, adorando o Senhor, saiba de uma coisa: Jesus entra na providência da sua vida. É somente você crer, é somente você adorar o Senhor. Como o Faraó não estava conseguindo seu primeiro intento, e veio o segundo plano, o plano B. O plano B, dentro do versículo 22. Então ordenou o Faraó de todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram, lançarem no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. É nesse contexto de história, é nesse contexto que nasce Moisés, o que seria o enviado de Deus para libertar o povo de Israel da opressão e levá-lo à terra da promessa, a terra de Canaã. Moisés nasce no meio de uma grande perseguição. Moisés nasce diante dos sangues inocentes que eram derramados. Aí a gente entra num capítulo 2, versículo 1. E um homem, Arão, e uma mulher chamada Jocobede, da tribo de Levi. Parei aqui, tá? Vou voltar aqui outra vez. Então a gente entra em Êxodo capítulo 2, no versículo 1. Um homem, Arão, e uma mulher, Jocobede, da tribo de Levi, casaram, e eram da tribo sacerdotal. E a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. E ela viu que o menino era muito bonito, então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tampou os seus buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deitou a cesta entre os juncos à beira do rio.
Em Hebreus capítulo 11, versículo 23 diz: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, não temeram o mandamento do rei. Então, este menino foi colocado no cesto à beira do rio Nilo, e Deus sacode as águas do rio, como ele movimenta a nossa vida, irmãos. Deus, ele sacode, ele movimenta, não para nos destruir, mas nos dar vida, como aconteceu com Moisés. A princesa pega aquela criança, e estava por ali a sua irmã Miriam, e chama aquela criança e fala para ela se tinha uma hebreia que poderia amamentar aquela criança, e Miriam chama a mãe dela, que era a mãe de Moisés, sem a princesa saber. E a princesa dá aquela criança para aquela mulher criar. Deus protege, irmãos. É somente crer na provisão de Deus. Chegou um tempo, passado alguns anos, Jocobede entrega aquele menino à princesa, e ela dá o nome chamando ele de Moisés, porque das águas foi tirado. Deus salvou Moisés porque Deus tinha um propósito, levar aquele povo de Israel a entrar na terra prometida. Aí veio a mensagem que eu quero comentar nessa noite. A primeira coisa, a fé de Moisés fez ele renunciar ao pecado. Atos capítulo 7, versículo 22 diz: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E Hebreus capítulo 11, versículo 24: e pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho e filha do faraó, e escondendo antes de... Vamos lá, vou voltar aqui, tá? Em Atos capítulo 7, versículo 22, diz a palavra de Deus: e Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, e era poderoso em suas palavras e obras. E Hebreus 11, 24 diz: pela fé Moisés, sendo grande, já grande, recusou ser chamado filho e filha do faraó. Versículo 25: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E eu creio que toda vez que Moisés chegava na varanda, na sacada daquele palácio, ele olhava para o lado direito, onde estava o povo, para baixo do rio Nilo, para a terra de Gozém, quer dizer, aproximação. Os irmãos estão compreendendo? Aproximação. Moisés deveria pensar assim: minha família, meu povo sofrendo, sendo escravizado, e eu aqui com toda a regalia, com o melhor colchão, a melhor cama, o melhor alimento, e o meu povo sendo destruído, passando fome, passando necessidade. Isso não é o meu lugar. Ele pensava assim, eu creio que ele pensava assim. E aquilo incomodava, e cada vez que incomodava Moisés, mais aproximação do povo de Israel, o povo hebreu, ele se aproximava, ele queria essa aproximação. O que eu estou fazendo aqui? Tudo regado a vinho, tudo regado a orgia, adoração a ídolos, adoração ao faraó, o rei do Egito. O que eu estou fazendo aqui? E quem já não sentiu assim? Está em um lugar que não agrada a Deus, e o Espírito Santo vem para você e diz assim: meu servo, minha serva, o que você está fazendo aí? Esse não é o seu lugar, isso não é a sua vida.
E muitas coisas não devem fazer parte da nossa vida, irmão. Principalmente o pecado. O pecado nos afasta de Deus, o pecado faz divisão em nós e nosso Deus. Todo tipo de vício, todo tipo de vício, que nós somos o templo do Espírito Santo, todo apetite sexual, fornicação, prostituição, adultério, feitiçaria, idolatria, mentira, rebelião, nada disso deve pertencer à nossa vida de crente. É por isso que em Romanos 12, versículo 2, Paulo diz que não conformeis com este mundo, não devemos se conformar. Nós temos que tomar uma atitude de crente e partir em frente contra o pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz: não os ameis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não devemos. Capítulo 7, vem a pregação de Estevão, falando sobre Moisés. Que Moisés, com 40 anos, resolveu ir a Gozém. Aonde estava sua gente, viu um egípcio maltratando um homem, um dos seus, um hebreu, e para se vingar matou aquele egípcio e enterrou na areia, e fazendo com que ninguém pudesse ver, mas antes que alguém pudesse ver, Deus já estava vendo. Moisés, ele pecou fazendo justiça com as suas próprias mãos. É o que nós não devemos fazer, irmãos. Fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Não pagueis o mal com o mal, mas o mal com o bem. Em Salmo 103, ele diz assim, versículo 6, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Moisés esconde, pensando que ninguém ia ver. Moisés esconde. Por isso que devemos nos colocar diante de Jesus e reconhecer os nossos pecados. Moisés pecou. Também podemos pecar, irmãos. Podemos pecar como Moisés. Mas nós temos que ter uma atitude de arrependimento. Por isso que em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Moisés foi descoberto, foge para Midian, e lá se casa com Zípora, e tem 2 filhos. E do deserto, Deus começa a trabalhar com Moisés, como começa a trabalhar na nossa vida. E mostra que quem Ele é, o que Ele pode fazer. Porque Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus ouve o nosso clamor. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que clamar a Deus. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro, ele proclamou o povo para que hoje, dia 5, fizéssemos oração, jejum, clamando pelo Brasil. É momento de clamarmos, de chorarmos aos pés do Senhor. Então, Deus começa a trabalhar com Moisés. Aí vem a segunda parte. A fé de Moisés superou o medo do porvir. A fé nos impulsiona a enfrentarmos situações sem medo, mas confiando no Senhor. A partir de Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés com 80 anos, calejado pelo tempo, na escola de Deus. Deus chama Moisés de Monte Horebe e mostra a Moisés que estaria com ele, como Jesus também está conosco. Como Deus falou que estaria com ele, com Moisés, Jesus também falou que está conosco. Mateus 28, ele diz assim: eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Deus está contigo, Deus está comigo. Então Deus chama então Moisés e liberta o seu povo. E a Bíblia não fala, mas podemos imaginar Moisés olhando para o céu, pedindo uma orientação de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, um Deus de Jacó, pedindo uma orientação. E eu creio, foi isso que Deus apareceu a Moisés. Porque Moisés tinha os sonhos de Deus. Moisés tinha a vontade, que é a vontade de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Moisés tinha aquilo que estava no coração de Deus. Libertação daquele povo. Muitas coisas não acontecem na minha, na sua vida, porque a minha vontade não é a vontade de Deus. E outras vezes, Deus quer nos dar algo. Deus quer nos dar algo, mas isso não acontece porque eu perco o meu foco na fé, que é aquele que é Jesus, que é o consumador da nossa fé. Por medo, aquele medo exagerado. E esse medo, ele traz a desconfiança. Você não crer mais nas suas petições a Deus, nas suas orações a Deus. Você não crê mais, porque existe uma desconfiança. E vem aquela palavra com ponto de interrogação: será? Será que eu consigo tal emprego? Será que eu consigo ser curado de uma enfermidade? Será que o meu filho ou minha filha vão se converter, vai sair do vício? Será que meu marido, ele volte para mim? Será que a minha esposa volte para mim? Será que a minha família cria união, cria amor, fraternidade? O será é a dúvida. A Bíblia diz que a fé produz confiança que tudo vai dar certo. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, sem fé é o firme fundamento das coisas que espero. E essa palavra quer dizer completa confiança. E a prova das coisas que não se veem. Nós não podemos ver, mas está ali. Mas a minha incredulidade, a minha falta de confiança, a minha falta de fé, fazem eu não tomar posse daquilo que Deus quer na minha vida e quer na sua vida. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé de passar o obstáculo. Você tem que ter fé. Terceira coisa que eu vejo na fé de Moisés. Moisés visualizava o invisível e rompia o obstáculo. Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 27, 27 diz assim: e deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. E pela fé passaram o mar vermelho como terra seca, como o que, intentando, os egípcios se afogaram. Depois desse encontro de Moisés com Deus, diante da sarça ardente, uma sarça que não se consumia, e a voz de Deus, tudo mudou na vida de Moisés. E tudo pode mudar na sua vida. É somente você crer, é somente você obedecer, é somente você aceitar Cristo como Salvador. Tudo muda na sua vida. Ele passou a viver na fé e pela fé.
Os milagres viam e eram uma coisa normal, um resultado da sua fé. Deus semeou no coração de Moisés a fé. E Deus também quer colocar essa fé em você. Os milagres viriam na fé de Moisés, eram resultados de sua fé. Deus semeia no nosso coração a fé. E a obrigação minha e a sua obrigação, meu amado, é regar dia após dia, através da palavra. Porque sem fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Moisés via o que ninguém via. Ele agia como ninguém agia. Moisés chamava a atenção de Deus em situações imprevisíveis. É o que nós estamos acontecendo no mundo hoje, no Brasil hoje. Nós temos como igreja exercer, clamar ao Senhor. Mas como, irmão Carlos? Como? Da maneira que Deus te dá. Na simplicidade. Na simplicidade. Temos que chamar a atenção de Deus. É um exercício. Nós temos que chamar a atenção de Deus. Moisés via o que ninguém via. Moisés agia como ninguém agia. Moisés chamava a atenção de Deus para uma situação imprevisível. É o que nós estamos passando, foi imprevisível isso. Essa pandemia foi imprevisível. E nós temos que usar a fé. Usar a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador àqueles que o buscam. Nós temos que buscar a Deus, clamar ao Senhor por um milagre. Mas como, irmão Carlos? Como clamar ao Senhor? Muitos clamam na sua simplicidade, cada um tem o seu jeito de clamar. Uns clamam orando a Deus em pé, de olhos abertos. Outros clamam a Deus de joelho, sentado, orando, clamando. Outros clamam deitado. Não tem uma maneira, a sua maneira, a simplicidade que você tem, a sua intimidade com Deus, de clamar. É hora de clamar, é hora de buscar a Deus. Não podemos perder a fé no Senhor Jesus, não podemos, irmãos. Existe obstáculo, existe problemas sérios, existe, mas a igreja tem que estar unida para clamar ao Senhor. É dias de clamar, é dia de buscar. Deus quer operar um milagre por intermédio de nós, como operou o milagre através de Moisés. E o maior obstáculo que tinha com Moisés não era os egípcios, não era aquele mar vermelho, não era, mas era a murmuração daquele povo, a falta de fé. A fé bloqueia os milagres que Deus quer para a minha e para a sua vida. Eu termino nesta noite dizendo, tenha fé, vamos exercer a fé que Moisés tinha e teve, vamos exercer essa fé, vamos buscar a Deus, amém? Assim eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Finalizamos esse trabalho, Senhor, agradecendo a Ti por tudo, pela vida de cada um dos Teus filhos e crendo, Senhor, que esta palavra vai produzir efeito maravilhoso no coração de quem a ouvi-la. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus Cristo. A igreja diz, amém. Graças a Deus.